prendas religiosas, prezados homens da Liga Católica, Jesus, Maria e José, também os homens do terço que estão presentes aí também hoje, nesse dia, sempre dedicado ao terço dos homens, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje já é o 8º dia do nosso novenário em honra de Nossa Senhora, e nós vamos à penúltima aparição daquele conjunto de 6 aparições iniciais, a aparição do dia 13 de setembro desse ano de 1917. Uma aparição muito curta, né, com palavras muito simples de Nossa Senhora. Chegamos por fim à covadaria, junto da carrasqueira, e começamos a rezar o terço com o povo. Pouco depois, vimos o reflexo da luz e a seguir Nossa Senhora sobre a azinheira. E as palavras de Nossa Senhora: continuem a rezar o terço, para alcançarem o fim da guerra. Em outubro, virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores, do Carmo, São José com o menino Jesus para abençoarem o mundo. E agora Nossa Senhora mostra o seu coração materno e vai aconselhar que as crianças abrandassem a sua penitência, dizendo: Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda, trazei-a só durante o dia. Eles tinham colocado uma corda na cintura para incomodar, para fazer penitência pela conversão dos pecadores, e Nossa Senhora veio abrandar, para que usassem somente durante o dia, se quisessem fazer aquela penitência, mas que não dormissem com aquela corda na cintura. E a Lúcia novamente vem trazer a lista, dos doentes. Tem-me pedido para lhe pedir muitas coisas, a cura de alguns doentes, de um surdo mudo. Sim, alguns curarei, outros não. Em outubro farei o milagre para que todos acreditem. Começando a elevar-se, desapareceu, como de costume. Rapidamente, essa aparição do dia 13 de setembro. E foi muito tranquilizador para as crianças, porque em agosto, como nós refletimos ontem, não pôde ser no dia 13, tinham sido presas, foi no dia 19, e Nossa Senhora mandou que elas voltassem à covadaria no dia 13 do mês seguinte, e novamente veio a aparição de Nossa Senhora, e com as promessas para o grande milagre no mês de outubro. Eu gostaria de trazer um pouquinho hoje da nossa reflexão sobre as dificuldades que a família dos pastorinhos, de modo especial da Lúcia, foi enfrentando nas provações permitidas por Deus. Hoje eu reli alguns trechos da 5ª e da 6ª memória que a Lúcia escreveu. Depois ela tornou-se religiosa. E vou resumir um pouquinho do contexto da família, de muita coisa que foi falada. É um destaque muito grande a dureza, uma firmeza muito grande da mãe dela, da Lúcia. E muito resistente, e por 2 motivos. Primeiro, porque ela tinha medo da sua filha estar mentindo, e ela havia ensinado os seus filhos a dizer a verdade. E também, que ela vai dizer mesmo depois do grande milagre. E perguntaram se ela estava tranquila, serena, e ela ainda bastante firme, dizendo: nós não somos dignos de tal graça. A minha família não é digna de tal graça. Mas a Lúcia, nas suas memórias que são longas, cada momento ela foi escrevendo, ela disse que muita gente ia lá, logo no começo, no decorrer das aparições, e começaram a ficar o dia inteiro dentro da casa dela, e meio que infernizando a vida dela. Uns que queriam ver as crianças, e outros que começaram a incentivá-la: a senhora está sendo frágil, sendo fraca, se fosse meu filho eu tinha feito tal coisa, se fosse minha filha eu tinha dado uma coça, E tinha gente de todo lado, ou seja, com várias reflexões o dia inteiro. Chegavam na casa e não entravam na casa, invadiam, perderam a privacidade da casa, logo a partir das primeiras revelações no mês de maio. E a pessoa: só saio daqui se eu falar com as crianças, se eu falar com a Lúcia. A Lúcia saía cedo para levar as ovelhas para pastar,
e tinha que alguém ir lá, né, para poder buscar a Lúcia, aí não tinha ninguém para ficar as ovelhas, tinha que trazer as ovelhas, e ficavam sem pastar, e uma série de transtornos. E ela, muito interessante que hoje a oração é sobre a Eucaristia, e muitas vezes, durante o decorrer das aparições, ela bastante resistente, se incomodava com aquela multidão de gente já crescendo, indo, né, à cova da Iria, e ela dizia, se esse povo fosse todo visitar Jesus escondido, faria um bem muito maior do que ficar rezando o terço diante de uma carrasqueira, de uma árvore. E ela não estava de todo errada, não. Hoje, a cidade da aparição nem é aprovada pela igreja. Mas não estava errada na sua reflexão. Às vezes, de vez em quando surge alguma notícia de alguma coisa de aparição, tal coisa, negócio, uma mancha em um vidro, apareceu Nossa Senhora aqui e ali, e gente, multidões que vão lá, que vão para ver, porque queria algum milagre. E ela fazia, várias vezes ela fazia essa reflexão, se esse povo fosse todo para rezar diante de Jesus escondido, Jesus no sacrário, faria um bem muito maior. Então, era uma mulher de fé, e eu queria falar isso assim, para a gente não ficar, às vezes com a imagem, a gente vê algum filme, alguma coisa, uma imagem, né, muito negativa dela. Essa grande preocupação, né, que ela tinha. E a família não vai se beneficiar financeiramente, muito pelo contrário. A cova da Iria era a região que pertencia aos pais da Lúcia. Lá levavam os animais, uma parte para a pastagem dos animais, outra parte eles plantavam milho, batatas e algumas hortaliças. E começam, né, a partir do mês de maio, junho, começa o movimento, né, para as pessoas acompanharem as aparições, viam gente e animais montados a cavalo e tudo, e começaram a pisotear, soltavam os animais enquanto iam lá rezar o terço, e aquilo foi consumindo e destruindo tudo. E não tinham mais lugar nem para o pastejo das ovelhas, e nem todo o tempo queriam estar com as crianças e não podiam continuar. Perderam, ou seja, aquele espaço todo não tinha mais como produzir nada, que era do sustento. Eles tinham outro pedacinho de terra, né, também próximo, onde o pai cultivava o campo, também para o sustento da casa. E vai ser o único pedacinho que vai sobrar, né, para eles. Eles vão ter que vender as ovelhas, porque não tinha mais lugar das ovelhas pastarem. A Lúcia não podia mais, né, então as pessoas o dia inteiro, todo dia, queriam estar com ela, não tinha ninguém para levar. Tinha outra irmã que já era casada, uma outra que estava em casa, mas ia para o campo, para a roça, com trabalho com o pai. E a mãe dela ficava em casa, nos cuidados da casa. E que era um grande sustento para tirar a lã, a venda das ovelhas. Interessante que ela disse que Deus era muito bom, porque quase todos os partos das ovelhas eram de gêmeos. Então aquilo multiplicava, né? No final do ano tiveram que vender, né? E era uma fonte de renda que sustentava a família. E passaram por esse grande revés. As pessoas começaram a fazer doações, deixando lá perto daquela árvore as doações. E quando a notícia chegou ao pai da Lúcia, falou assim, esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é de Nossa Senhora. Aqui não entra nenhum vintém, nem um centavo. E uma senhora, né, piedosa começou a recolher, por ordem de Nossa Senhora, recolher para se construir os andores e depois também, se fosse construir uma capela. Acontecem as aparições, acontece o milagre, no dia 13 de outubro a gente vai ver, os pais foram juntos, disse, se ela vai morrer, porque houve muitas ameaças de morte, né, nós vamos morrer com ela. E as pessoas começaram a dizer, mas o que vocês vão fazer agora para o sustento da casa? As terras estão aí, não tem mais, consegue plantação. Disse, se é de Deus, Deus vai cuidar de nós. Se é de fato Nossa Senhora, ela vai cuidar de nós, vai cuidar da nossa família. Ou seja, uma mulher de fé, uma mulher temente a Deus. E que era natural e compreensível que passasse, né, passando por aquela grande tribulação. No momento, como nós refletimos ontem, no dia que as crianças foram presas, ficaram 2 dias presas. As pessoas iam lá querendo saber, disse, eu não sei onde estão, não tem como buscar informação. Mas não tem medo, disse, se elas fizeram errado, se é mentira delas, que elas recebam alguma punição para que possam dizer a verdade. E se é verdade o que elas dizem, Nossa Senhora vai cuidar delas. E assim ela vivia a sua fé, a sua confiança.
eles vão, logo depois das aparições, no ano seguinte, ela vai ficar gravemente enferma. Embora vivendo muita pobreza, eles estavam já, juntou os vizinhos, já estava achando que ela ia partir aquela noite. E a Lúcia então saiu correndo de casa, e foi lá na cova da Iria. Todo mundo procurando, daí a pouco ela voltou. Ela disse: eu fiz uma promessa à Nossa Senhora, pela saúde da senhora. Se for, nós temos que ir lá, 9 dias, a família inteira. E no final vamos reunir 9 crianças de 9 famílias pobres e dar de comer a todos. Do pouco que eles tinham, ainda esse coração generoso. A mãe ficou curada. O pai disse que era esperar que ela se restabelecesse mais fortemente para que todos pudessem ir. E eles vão fazer um longo trecho. O pai não permitiu que a mãe fizesse de joelhos, mas todos eles vão fazer de joelhos os 9 dias rezando o terço. Marcaram um ponto lá até a azinheira onde Nossa Senhora apareceu. E depois, no último dia, também convidaram essas 9 famílias, as crianças, e participaram desse momento, dessa novena que eles fizeram. E depois fizeram, seja, com aquilo que eles tinham, deram um jantar de comer, a todos aquelas famílias ainda mais pobres do que eles que já eram bem pobres. E já concluindo, depois das aparições, dos acontecimentos, o pai da Lúcia morre em 1919, 2 anos depois. Foi atendido direitinho, recebeu os sacramentos, morreu assistido pela igreja. Mas ainda antes da sua morte, começaram depois das aparições, tem que se construir a capela que Nossa Senhora mandou. Ele foi lá na sua simplicidade, inocência, mediu um terreno, cercou um pedacinho, com um espaço de 30 metros por 30 metros, onde se pudesse construir a capela, julgando que, talvez reservando aquele pedacinho para a capela, ele pudesse voltar a plantar nas outras partes. Mas nos primeiros movimentos, diz a Lúcia, ele percebeu que não tinha como controlar. E foram dizer para ele e para a mãe da Lúcia: vocês perderam? Ele disse: não, é de Nossa Senhora. E Deus e Nossa Senhora vão prover onde tirarmos o sustento da nossa casa, da nossa família. E assim poderíamos colocar muitos exemplos, muitas lições para nós, dessas aparições, não só dos pastorinhos, mas do entorno de tudo isso. Aquilo que a Escritura nos diz: aquele que quer servir a Deus, prepare a sua alma para a aprovação. Que a parte bonita das aparições, obviamente uma honra para os pais, as mães, os filhos privilegiados com a visão de Nossa Senhora, mas um momento muito duro também de provação. Passaram por duras e grandes provações que, ao falarmos agora, mais de 100 anos depois, com todos os milagres, com tudo isso, é muito simples, muito fácil de nós interpretarmos e muitas vezes até julgarmos. Mas aquele momento, ou seja, até que se comprovasse, provasse tudo isso. E depois a família vai doar aquilo para a igreja, para a paróquia, que vai assumir e formar depois. Ou seja, tudo foi crescendo também, onde é hoje o Santuário de Fátima, mas a parte inicial ali, que era propriedade da família dos pastorinhos. Vamos nós aprendermos dos pastorinhos, aprendermos de tudo isso que nos ensina, a também nós lembrarmos de louvar a Deus, quando as coisas caminham com mais tranquilidade e quando pesa sobre nós a cruz. Não esquecemos de louvar a Deus, de que Deus há de prover todas as coisas. Se cuida das ervas, dos pássaros, dos animais, Deus há de prover. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais, pois será dado por acréscimo. Amém.